Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Querem aprender sobre a história de Portugal? Temos pena, agora estão aqui presos. Vamos começar com a raça humana. Começamos em África e fomos migrando para todos os continentes, para todos os países, para todo o mundo. Incluindo Portugal. Não sei se sabiam, não é? Isto é... Aqui no sudoeste do continente europeu, na Península Ibérica, o país mais ocidental da Europa. Aqui viviam os celtas e os iberos e, Pois na boa fora entre os povos. apenas sobraram os celtiberos. Mas o que é que isso interessa? Os romanos decidiram ser um império e a partir de agora o nome da península era Hispânia. A língua dos romanos era o latim e, obviamente, o latim vulgar foi instaurado cá pela zona. Depois de alguns problemas, o Império Romano foi dividido no Império Romano Ocidental e Oriental. Como é óbvio, Portugal pertencia agora ao Império Romano Ocidental, mas é esta parte do mapa de fora do Império. Quem lá estava? Bem, esses eram os povos bárbaros que viviam no território da atual Alemanha e Polónia, entre outros. E porquê bárbaros? Simples. Na Grécia Antiga foi decidido muito logicamente que toda a gente que não falava grego apenas falava bar. Daí bárbaros. True story. Mas continuando, os bárbaros decidiram que estavam fartos de não fazer parte da festa e invadiram os territórios do Império Romano Ocidental, incluindo a Roma. Portanto, tempos depois, sem a Roma dentro do Império, o antigo Império Romano Oriental tornou-se o Império Bizantino e a sua nova capital era Constantinopla, atual Istambul. Voltando aos bárbaros, eles estavam por todo o lado e, na Península Ibérica, instalaram-se os suevos e os visigodos. A mensagem do nosso maninho Jesus já cá tinha chegado, ainda no tempo dos romanos, mas os mouros do norte da África estavam com vontade de expandir a sua religião e haviam duas opções: atravessar a porra do deserto de Saara ou o Estreito de Gibraltar. Agora adivinhem qual é que eles escolheram. Sim, eles foram para o norte. As minhas congratulações. Não te sintas muito lisonjeado, era uma pergunta fácil. E, no ano 711, os povos cristãos foram invadidos pelos muçulmanos e, eventualmente, apenas havia um restício da influência cristã nas Astúrias. Uma reconquista cristã depois e alguns novos reinos já existiam na Península Ibérica. O reino de Leão, Castela, Aragão, Navarra, Catalunha e Portugal. Todos, exceto este último, estão unidos por Espanha hoje em dia. Anos mais tarde, potencialmente sob o efeito de substâncias ilícitas, os nossos amigos pensaram: Tipo, eu gosto de especiarias, mas tipo, os árabes vendem-nas por tipo bué da caro. Nachas que a gente podia dar a volta à África por caravela e ir lá tipo comprar por poucos dinheiros? Então lançaram-se ao mar e foram de preto em preto, mas esses não valiam muito e é por isso que os centímetros de hoje em dia são pretos. Até que encontraram os pretos menos pretos e mais castanhos. E foi lá que descobriram o caminho marítimo para a Índia. Agora, com o monopólio nas especiarias por toda a Europa, nós prosperávamos. E coitadas das pessoas da terrorismo Holândia. Eles só queriam vender especiarias e nós demos cabo desse sonho. Mas, 2 anos depois de descobrir que a África podia ser contornada por um barco, em 1500, fomos levados para o Brasil. E nós sabíamos disso. Estes aqui não eram tão pretos. Estão a ver, Portugal e Espanha tinham o mundo separado entre eles pelo Equador. Mas depois do nosso amigo Colombo ter encontrado a América, isto é, se ignorarmos a existência dos vikings, o Colombo foi o primeiro europeu na América. Vão na conversa. Mas o território que ele descobriu da América fazia parte do que era suposto ser português. Portanto, juntámos-nos com o Papa outra vez e decidimos fazer uma marca vertical por aqui. Voltando ao Brasil, lá encontramos uns moços diferentes que, de acordo com teorias recentes, são macacos sobredotados. Portugal não investiu muito no Brasil porque já tinha a sua mina de ouro na Índia. Mas depois da sua independência, em 1822, o Brasil enriqueceu bastante. É um dos países mais reconhecidos da América do Sul. Já não é um país de terceiro mundo. Entretei a minha avó a tarde toda com novelas e tem uma infraestrutura genial. Ou favelas, como também são conhecidas. Voltando a Portugal, só que não, agora vamos para a Espanha. Vocês conhecem os Filipes? Depois da morte del rei Dom Sebastião, não sabiam quem chamar para o trono de português. Porque ele foi feito parvo para uma batalha em África sem deixar descendência. Mas não se preocupem, ele ainda está vivo, só precisa das condições climatéricas perfeitas para voltar. O Dom Filipe II de Espanha, pelos vistos, era primo dele, ou algo assim do género, e foi reinar ambos os países, mas separadamente, e é verdade. Até que ele morreu e os seus sucessores não cumpriram isso assim tão bem. Mandámos embora os Filipes e começou aí a dinastia de Avis. Agora sim, voltando a Portugal. Só que não, agora vamos para a França. Vocês conhecem Napoleão? Claro que sim. Ele tentou invadir Portugal em 1808 e acabou por dominar por um pouco. Mas em preparação, a família real havia fugido para o Brasil. Mas, com a ajuda do general Wellesley, Duque de Wellington, mandámos-los embora. E eles voltaram e mandámos-los embora.
Mas a terceira foi de vez. Os baguetes existiram. Temos depois o mapa cor-de-rosa. Atenção, isso não era gay. O rosa era como o vermelho, símbolo de grandes invenções como a masculinidade do Benfica e o sangue menstrual, o que significa que ela não está grávida. Primeira Guerra Mundial, onde Portugal entrou em guerra para ver se afastava a Alemanha das suas preciosas colónias em África e para mostrar que a nova república não estava para brincadeiras. Na Segunda Guerra ficámos neutros durante o governo ditatorial de Salazar. Pelos vistos, a república não estava assim tão boa e foi preciso um ditador. E já mais recentemente temos dívidas para pagar à Troika, que estariam pagas caso a Alemanha nos tivesse pagado o estipulado depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Mas pronto, isso é passado, não é? E está feito, não me apetece falar mais, portanto tchau.